Pessoal, bom dia. Então, eu vou finalizar as aulas da disciplina de Ecologia de Insetos, falando para vocês um pouquinho então sobre insetos e mudanças globais, tá? Vou repartir o assunto em alguns vídeos para não ficar muito longo, mas vou estar falando para vocês um tanto sobre mudanças globais, né? Não somente mudanças climáticas, mas também mudanças aí no uso da terra, e essa é a sigla em inglês, né, GEC, de Global Environmental Change, para essas mudanças. E a gente vai estar conversando um pouquinho, então, durante essas aulas, sobre o impacto dessas mudanças, não só na biodiversidade de insetos, mas também nos serviços ecossistêmicos, então, que esses insetos fornecem, né, que vocês já tiveram a aula lá com o Pedro. Então, eu acho que, espero que tenha ficado claro, né, ao longo dessa disciplina, a quantidade de coisa interessante e fantástica aí que esses insetos realizam, né, como papéis aí. Esse é um trabalho bem recente do Kawahara, na PNAS, saiu agora, foram vários artigos em 2021 sobre, né, esse declínio global de insetos, mas essa figura aqui especificamente, para mostrar para vocês isso que a gente chama, né, de alguns dos serviços ecossistêmicos aí fornecidos pelos insetos. Talvez os mais famosos, né, estão associados à polinização, mas a gente sabe também da importância da ciclagem de nutrientes, né, da predação, especialmente quando a gente trabalha com controle biológico, do parasitismo, do parasitoidismo, né, das interações com plantas, aí, interações com outros insetos, mecanismos de camuflagem, né? Então, uma série de processos e de serviços aí que esses insetos desempenham, mas que a gente sabe, né, que hoje vários desses estão ameaçados aí por essas mudanças ambientais globais. Tem uma série de mecanismos, gente, tanto diretos quanto indiretos, de perda de biodiversidade, que vocês vão ver que afetam, né, esses insetos. Então, isso aqui é do relatório do IPBES, né, que saiu em maio de 2019, então que fez um time de cientistas, né, para fazer esse levantamento aí global sobre essa perda de biodiversidade, qual que é o impacto futuro, né, que a gente vai ter caso nada seja feito para reverter, então, essa situação. Então, a gente tem uma série de governantes que são diretos aí da perda de biodiversidade, tanto no ambiente terrestre, quanto no ambiente aquático, quanto no ambiente marinho. E eles envolvem, então, né, a mudança aí no uso da terra ou do mar, a exploração direta dos organismos, as mudanças climáticas, poluição, espécies exóticas e outros mecanismos ainda menos estudados. Então, aqui vocês conseguem ver pela espessura, né, a largura das barras aqui, a importância de cada um desses drivers ou governantes em cada um desses ecossistemas, mas percebam, por favor, né, que o uso aqui da terra ou do mar e a exploração direta dos organismos são responsáveis por mais de 50%, então, combinados, né, mais de 50% então da perda de biodiversidade que a gente tem, tá? Então, essas mudanças, gente, elas vão ter, né, impactos diretos na perda de biodiversidade, mas também vão ter impactos, né, tanto nas comunidades quanto nos ecossistemas e no funcionamento desses ecossistemas. Então, os principais governantes aí, só um resumo, né, lá do relatório, seriam essas mudanças no uso aí da terra e do mar. Então, a gente já alterou algo em torno de 3/4, né, da terra e mais de 60% do ambiente marinho. Exploração direta dos organismos responsáveis aí pelo decréscimo de 1/3, né, principalmente dos estoques marinhos aí, de vertebrados, mas a gente sabe, né, que tem um impacto claro também nos invertebrados dentro dessa ideia das cadeias tróficas. Mudanças climáticas globais, né, já ameaçaram aí mais ou menos metade dos mamíferos, né, e 1/4 aí de todas as espécies de aves. Poluição, urbanização, né, industrialização tem um impacto direto tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre, e finalmente a invasão aí de espécies exóticas, né, com aumento aí de mais de 70% depois da era industrial. E além, né, de todos esses impactos que estão medidos aqui nesses ativos antropogênicos, a gente vai ter, né, um impacto disso tudo aí direto e indiretamente
naquilo que a gente chama dos serviços ecossistêmicos ou os benefícios, né, da natureza para as pessoas, que passam, gente, por ações, né, que não necessariamente estão relacionadas aos insetos, incluindo, por exemplo, bens culturais, mas a gente sabe que dentro dos serviços ecossistêmicos de provisão e de regulação, né, os insetos participam aí em grande parte deles. Então a gente tem os valores intrínsecos da natureza, né? Então acho que eu comentei em alguma aula para vocês da importância cultural dos insetos para algumas sociedades, mas a gente pode também pensar, né, no valor econômico aí desses organismos, tá? Então, a gente precisa dar uma olhada como que isso está mudando com o tempo, né? Quais que são as escalas que a gente consegue estudar, que estão representadas aqui em verde, e como que principalmente a gente pode manipular algumas desses ativos ou dessas forças aqui, incluindo a sociedade, né, gente, para que a gente possa então fazer a parte aí de conservação e manejo desses insetos, tá? Isso vai ficar para uma aula específica. E eu acho que muito importante também dentro dessa disciplina, né, já que eu cobri aí o bloco das interações, é que a gente precisa perceber que essas interações elas têm que ser avaliadas dentro de um contexto de comunidades e ecossistemas. A gente costuma fazer aquela divisão par a par, né, ou essas cadeias tróficas lineares, onde eu tenho uma planta, uma determinada espécie de inseto, né, aqui um pulgão qualquer, e uma determinada espécie de predador ou parasitoide, como está representado aqui, a gente tem uma interação, né, linear direta e uma indireta aqui entre esses organismos. A gente sabe que essas interações não são simples, quase lineares como essa aqui, mas a gente está tratando de interações muito complexas, né, normalmente em redes. Aqui, gente, a única coisa que a gente fez foi adicionar uma espécie de planta, então vocês têm um organismo generalista qualquer, uma espécie de cultura, uma espécie natural e uma herbácea aqui. E a gente tem, então, uma série de outros organismos, né, que estão associados a cada um desses organismos que compõem as cadeias tróficas, né? Então, a gente precisa de avaliar essas interações complexas em redes, simultâneas, né? Como eu já falei para vocês, se a gente pegar uma única espécie de planta, você vai ter interações com diversas partes, né, como as folhas, as flores, as raízes. Você vai ter interações, então, entre os organismos que utilizam cada um desses recursos e várias delas são simultâneas, né, causando tanto interações diretas quanto indiretas entre os organismos. Então, além da gente ter que prestar atenção nessas interações complexas em redes simultâneas, atualmente a gente precisa de lembrar que tanto as comunidades quanto os ecossistemas estão dentro dessas mudanças, né, que são contínuas e aceleradas. Então vocês sabem, né, a gente está vivendo o antropoceno, que significa essa era humana, essa era do impacto humano aí na biodiversidade, né, e que a gente, além de causar esse impacto, também teve uma percepção de que a gente tem uma força, né, de alcance planetário aí, a gente continua, né, nessa ideia do crescimento populacional, a gente tem aumentado cada vez mais o nosso impacto aí, né, tanto no ambiente terrestre quanto aquático. Então, o antropoceno é considerado, né, gente, uma época, deixa eu mudar a bolinha aqui, é considerado uma época dentro de um período, né, a gente está aí no quaternário, dentro da era cenozoica, mas que marca, então, né, a atuação humana aí, e o impacto que a gente causa nessas comunidades e ecossistemas, mas também a percepção, né, de que a gente causa esse impacto e o que a gente pode fazer para modificar essa situação. Então, do que a gente vai estar conversando aqui nessa disciplina, né, nessas últimas aulas, sobre esses impactos aí nos insetos especificamente. Então, a gente vai estar falando de mudança do clima, poluição atmosférica, né, um pouco de degradação do solo, principalmente a parte de destruição de hábitats, né, que leva à extinção de espécies. Então, alguns desses itens que vocês estão vendo aqui, que estão associados, né, ao antropoceno, a gente vai estar cobrindo aqui nessa disciplina, tá? Nas próximas aulas. Então, a partir dos anos 50, 70, aí, que coincide muito com o surgimento, né, da ecologia, dessa preocupação aí, do entendimento da interação, então, entre as espécies, né, e o habitat aí, a gente percebe, né, que tem uma série de consequências para as espécies, né? Então, esse uso indiscriminado da terra, né, e do ambiente aquático aí, vai ter consequências diretas para as espécies, né? E a gente vai estar abordando principalmente aí a fragmentação de hábitats que levam a uma redução da biodiversidade, a extinção de espécies e a presença, então, de espécies exóticas, né? Além das mudanças globais.
Então tem uma série de trabalhos saindo, tá, gente? Não tem a menor condição, né, nessa disciplina, especialmente nesse formato, né, dos vídeos curtos, a gente conseguir cobrir tudo isso. Então vou reunir também essas referências aí para vocês. Mas tem muita coisa saindo mostrando, né, como que a configuração das paisagens após esse uso da terra vai ter uma importância enorme, aí, principalmente para os insetos. Então, dentro dessa ideia da Landscape Complementation, é só para mostrar para vocês aqui graficamente, né, que alguns organismos precisam, então, se mover entre manchas diferentes de habitat, que está representado aqui por verde, por azul, para conseguir completar seu ciclo de vida, né, desde a fase juvenil até a fase adulta, e enquanto outros organismos conseguem mover, né, entre manchas de habitat, é o que a gente chama de landscape supplementation, ou seja, tem alguns recursos que são substituíveis, né, no caso das abelhas generalistas. Vocês estão vendo 3 espécies diferentes aqui que elas conseguem usar como recurso, então conseguem se mover aí, né, nessas manchas de paisagem também e utilizar recursos diferentes de maneira também a completar seu ciclo de vida, né? Então vários desses comportamentos que a gente observa, né, etc., são coisas mais recentes, né, associadas a essa intensificação do uso da terra e formas, né, que essas espécies encontraram aí de lidar com essas novas configurações, com essas novas mudanças que a gente tem percebido. Então aqui a gente vai ter uma aula só sobre extinção e conservação de espécies, mas eu já sugiro aqui esse trabalho do Samuels e colaboradores, que é um trabalho bem legal aí, saiu em 2020, né, em que eles colocam algumas soluções para que a própria humanidade, né, consiga fazer essa conservação dos insetos e reduzir, né, esse impacto aí que a gente tem visto de declínio global nas espécies de insetos. Então, como que a gente vai conseguir, né, frear um pouco desse declínio aí? Principalmente através de ações, né, que envolvem a sociedade aí. Pensar, por exemplo, no valor econômico desses insetos, associados especialmente àqueles serviços ecossistêmicos, há um valor intrínseco de conservação, né, que não passa pelo valor econômico, mas importantíssimo identificar quais que são as ameaças e, com isso, né, conseguir manter abundância, biomassa, dinâmica de metapopulações, pensando, por exemplo, na configuração das paisagens, manter as interações, gente, tanto em termos de diversidade e quanto aquelas interações que são únicas, né, que eles chamam aqui das interações em disparidade, mas são aquelas que são praticamente insubstituíveis. O valor histórico dessas comunidades, né, várias delas vão contar uma história aí associada, né, a períodos geológicos aí anteriores, e a gente pensar também nos serviços ecossistêmicos, né, importantíssimos, representados aqui por um rola-bosta, né, importantes aí principalmente para a ciclagem de nutrientes. E a gente precisa fazer isso enquanto sociedade, enquanto cientistas, reconhecendo a importância das escalas espaciais, né? Alguns organismos vão estar associados, alguns desses insetos aí, ó, associados a micro-hábitats, né, a microescalas, que são aí hábitats, né, que são de certa forma ideais para aqueles organismos, está representado aqui por um predador. Se a gente pensar numa escala intermediária, a gente tem que pensar nas características da paisagem, né? Então aqui vocês estão vendo um cupinzeiro, um termiteiro aí. A gente pode pensar, né, na paisagem como um todo aí, eu já estou nessa terceira esfera aqui, ó. Como que a gente pode, né, através de algumas ações locais, garantir a conservação desses organismos, mecanismos aí de conservação, né, que são legislados numa escala maior, até a gente chegar numa escala global aí, né, que permita o alinhamento dessas estratégias de conservação de insetos e principalmente aquelas estratégias associadas a mitigar o impacto negativo que a gente tem visto então das mudanças climáticas globais e mudanças no uso da terra. Então saiu uma série de artigos, gente, isso já é de 2021 na PNAS, tá? Que é a respeito, né, desse declínio global de insetos. Esse aqui eu acho que é uma figura, inclusive, bastante impactante, né, porque isso aqui é nos trópicos, mostrando a intensificação da agricultura, como vocês conseguem, né, observar aqui. Isso aqui é no Brasil, né, próximo a Tangará da Serra. E em B aqui, né, a gente tem uma plantação aí, já na Papua Nova Guiné, na Indonésia, vocês estão vendo, né, um fragmentozinho de floresta aqui, tem outro aqui, cercado, então, né, de plantação de palma aí para extração do óleo. E é claro, né, que isso vai ter um impacto direto
a intensificação do uso da terra, o uso de pesticidas, né, a fragmentação dos hábitats, o isolamento, essas novas configurações das paisagens, como vocês estão vendo aqui, vai ter um impacto direto, né, nessa biodiversidade de insetos. Então esse aqui é só um infográfico que eu acho ele bem bonitinho, né, não está nem só associado aos insetos aí, mas que mostra o crescimento populacional, né, de 1800 com a perspectiva até 2100, então a gente sai de uma população de 0,9 bilhões para uma perspectiva de 8,7 bilhões, se a gente conseguir pensar em algumas estratégias para um futuro melhor aí, ou no pior cenário, algo em torno de 12 bilhões. Aqui vocês estão vendo, né, o que já foi convertido da terra aí para o uso humano. A gente salta de 7,6% em 1800 para algo em torno de 33%, né, pensando em um futuro melhor, mas no pior cenário possível a gente vai estar usando 50% já de todos os recursos, tá? E essa última figura aqui mostra o decréscimo, né, esses últimos números aqui, mostra o decréscimo aí na biodiversidade, né, computado aí para todos os grupos. A gente sai de uma redução de algo em torno de 2%, gente, para uma redução de algo em torno de 17%. Né? É claro que isso aí vai ter um impacto tanto direto e indireto, principalmente nesses serviços ecossistêmicos e no bem-estar humano, né? A gente não está nem só falando de bem-estar econômico. Então aqui é só uma linha do tempo, né, gente, mostrando de 1970 até aquele cenário de 2100, o que é que vai acontecer com a biodiversidade. Então vocês estão vendo um declínio geral aqui, né, a partir do ano de 2010. Mas também, né, uma ideia de um aumento aí nos esforços de conservação através de produção mais sustentável, um consumo mais sustentável, e esse aumento, né, nesses esforços de conservação, eles podem levar, então, gente, pelo menos a uma estabilização ou até mesmo um aumento, né, na biodiversidade. O problema é que se a gente mantiver, né, o que a gente vem fazendo, que é o business as usual, como vocês estão vendo aqui a linha cinza, a ideia é que a gente vai ter, né, um decréscimo geral, aí, uma simplificação dos ambientes, uma homogeneização desses ambientes, com uma consequente, né, perda de biodiversidade e perda desses serviços ecossistêmicos, né? Então a ideia é que a gente possa reverter o quadro para um cenário mais verde, como é esse que vocês estão vendo aqui. Para os insetos, particularmente, gente, quais que seriam as principais mudanças globais, né, e quais que seriam os principais drivers ou governantes aí dessas mudanças? Então a gente tem, né, por exemplo, mudanças nas interações entre as espécies, está representadas aqui por formigas cortadeiras e plantas, né? Então a gente tem visto muitas mudanças aí na forma de uso do recurso, exatamente por conta, por exemplo, né, de fragmentação, mudanças no habitat. A presença de fogo, tanto em termos de frequência quanto de intensidade, né? Então, aqui no Brasil mesmo, a gente tem visto, né, diversos eventos de fogo aí na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, e como que isso está modificando não só a biodiversidade, mas as interações. Mudanças, né, globais aí em termos de seca, intensidade aí de eventos climáticos extremos, né, como é o caso de chuvas muito fortes, furacões, né, isso muda, por exemplo, completamente as interações entre insetos e plantas, principalmente por conta da qualidade das plantas, né, perda de folha, acúmulo de matéria orgânica no solo, então isso tudo vai ter um impacto aí nesses insetos. A gente pode pensar em termos, né, de poluição, urbanização, espécies introduzidas que mudam essas interações, intensificação da agricultura, uso de pesticidas e inseticidas, né, o desmatamento por si só. Então a gente tem, né, algumas ameaças globais aí a esses insetos e algumas perspectivas, né, de soluções aí para a gente trabalhar melhor com a parte de conservação. Então, até mesmo as interações entre insetos e plantas vão ter que ser consideradas nesses cenários de mudanças globais. Isso é uma preocupação antiga, né, pessoal? Esse trabalho aqui é de 2000, para vocês terem ideia, lá na Nature, né, uma série de pesquisadores aí para tentar entender um pouco dessas mudanças globais, envolvendo, por exemplo, os ciclos biogeoquímicos, né? A gente tem muito trabalho com aumento de CO2, depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, né? Aumentos dos gases com efeito estufa, mudanças no consumo da água, no tipo e na intensidade, né, do uso da terra, invasão de espécies, isso tudo com consequências diretas, né, para a biodiversidade, sendo mediadas aí por algumas características especialmente funcionais dessas espécies.
E isso tudo, gente, vai ter impacto, claro, nos processos ecossistêmicos que retroalimentam, então, vários dos serviços ecossistêmicos, né? Que vão trazer benefícios econômicos, benefícios culturais e são mediados pelas atividades humanas. Então, realmente é um cenário bastante complexo, né, para a gente entender aí e tentar mitigar alguns desses impactos, né, e trabalhar aí com conservação. Então, para essa aula, particularmente, né, eu vou estar falando para vocês dessas mudanças, né, globais aí, com foco nos insetos, né, e principalmente nas interações aí com as plantas. Tem muita coisa sobre polinização, gente, principalmente porque coloca em risco a segurança alimentar, né? Vocês já devem ter visto isso lá na aula de serviços ecossistêmicos. Então, é um grupo que tem sido bastante avaliado em termos de ameaças, né, que existem aí à saúde desses polinizadores. Então, aqui são só alguns dos drivers aí, né, dessa redução global de polinizadores que a gente tem visto nos últimos anos. Urbanização e fragmentação de hábitats, desmatamento, agricultura, né, na forma de monocultura, os químicos, né, pesticidas aí, a presença de patógenos, né, tem sido bastante avaliado aí para as abelhas e essas mudanças climáticas globais. O que a gente sabe, gente, isso aqui saiu acho que foi ano passado, ano retrasado, desde 2019, muita coisa sobre declínio global de insetos, né? Não necessariamente somente abelhas. Isso aqui foi do New York Times, eu acho que foi 2019, mas falando que a gente está vivendo um grande apocalipse, né, dos insetos aí com essas perdas de biodiversidade e o que isso, né, significaria aí para o resto da biodiversidade na Terra, né, e qual seria o impacto disso aí. Então tem uma série de artigos sobre isso, tá? Como eu falei, vou reunir isso para vocês. Apesar do aumento, né, da mídia e da cobertura da mídia sobre a polinização e o impacto, né, da polinização aí, ou dessa queda dos polinizadores, principalmente aí na produção de alimentos, né, dessas culturas que dependem dos polinizadores, parece que assim que está, né, o tempo todo na literatura, mas esse trabalho aqui saiu agora em 2021, ele veio dizer que, olha, não tá tão na mídia assim, né? Então, talvez isso seja alguma coisa assim que está num circuito bem pequeno para alguns cientistas que estão mais preocupados, mas eles fizeram a distribuição, né, das histórias aí associadas a esse decréscimo dos polinizadores no New York Times, tá, gente? Na seção de ciência e nas outras seções, vocês estão vendo que na seção de ciência, né, aparece bastante, mas nas outras seções não tem tanta cobertura assim, tá? Em termos de número, ó, eles pegaram 10 milhões de histórias que foram publicadas de reportagens, né, entre 2007 e 2019, e algo em torno de 1% dessas se referem a mudanças climáticas globais, mas 0,02% só se referem a esse decréscimo, né, das populações de polinizadores, tá? Na verdade, esse 0,02 é para polinização em geral e só 0,007 que é para o declínio de polinizadores, tá? Então a cobertura não é tão grande assim, né? Apesar da gente ter visto um crescimento aí, ainda está muito aquém, né, gente, do que a gente precisaria para gerar esse alarme, né, e essa preocupação aí, especialmente na sociedade. E dentro desse mesmo, né, grupo de trabalhos que saiu sobre declínio de insetos, o que eles mostram também, gente, é que, na verdade, para alguns grupos, né, a coisa é muito mais complexa, muito mais heterogênea do que parece. Então, apesar da notícia lá, o grande apocalipse dos insetos, né, a gente está perdendo grande parte da biodiversidade, esse trabalho do Wagner e colaboradores aqui, também é de 2021, ele veio para mostrar que existem alguns grupos, né, que respondem de forma bastante heterogênea, em termos de, né, uma certa tendência temporal, vamos dizer assim, da biodiversidade. Então, esses resultados aqui, eles mostram a proporção de espécies, tá, numa escala logarítmica, tá, gente? Que aumentaram, né, significativamente aumentaram ao longo dos últimos anos. Então, eles avaliaram entre 1970 e 2016 e entre 2000 e 2016. As negativas seriam significativamente negativas, esse roxo mais escuro aqui, as só negativas seria esse azul mais clarinho, e aqui é um resumo, né, dessa porcentagem. Então, se a gente pegar só os últimos anos aí, 12%, isso é só para borboletas e mariposas, tá, gente? 12% aí tem um decréscimo significativo, 37% reduziram, 38% tem um aumento e 13% tem um aumento significativo. Então percebam que 13, 12, 38 e 37 não são diferentes,
né? Então, mostrando que para alguns grupos aí a coisa pode ser bem complexa. A gente precisaria avaliar, gente, amplitude de dieta, generalidade de dieta, generalidade de habitat de alguns desses organismos, quais são os traços funcionais que permitem que alguns grupos, como esses verdes que vocês estão vendo aqui, consigam de fato se dar bem, né, em alguns ambientes fragmentados, alguns ambientes modificados. Então esse trabalho ele mostra um pouco dessa avaliação. Então, para o restante da aula, gente, eu vou repartir em outros vídeos o que é que a gente vai estar falando. Dessas mudanças particulares aqui, né, mudanças globais, então eu vou estar falando de mudanças no uso da terra, mudanças climáticas globais e depois fechar uma aula aí com extinção e coextinção de espécies, tá bom? Então, para a próxima aula eu vou focar especificamente nas mudanças do uso da terra, com a parte de fragmentação e urbanização, tá bom? Obrigada.